Então, galerinha, a gente vai agora para a nossa segunda parte da aula, que é a revisão sobre o que nós trabalhamos nessa aula de hoje, né? Então, vamos lá para a gente ver a revisão dos principais tópicos sobre óxidos. Bom, estamos aqui finalizando os compostos inorgânicos e nessa parte nós estamos falando sobre óxidos, que são compostos binários, ou seja, eles são formados por dois elementos químicos e no qual, entre esses dois elementos, o oxigênio, ele é o mais eletronegativo. Então, toda vez que a gente tiver situações onde a gente vê que um composto ele é formado por dois elementos, como nesse exemplo aqui, ó, cálcio e oxigênio, nós temos a possibilidade de ser um óxido. Aqui que você vai observar a presença do oxigênio e se em relação ao outro elemento que está ligado a ele, se ele é mais eletronegativo. Se ele for mais eletronegativo, aí de fato nós temos um óxido, como é o exemplo do óxido de cálcio. Observem, galerinha, que nós estamos falando da presença de dois elementos, então binário, dois elementos, não dois átomos, porque se fosse por átomos, nesse caso aqui do óxido de sódio, nós temos dois átomos de sódio, então é como se a gente tivesse Na e Na ligado ao oxigênio. Então, pela quantidade de átomos, não contamos pela quantidade de elementos. Quais os elementos? Sódio e oxigênio, ok? Dentro do estudo dos óxidos, nós temos umas classificações. E dentro dessas classificações, nós temos três tipos de óxidos. Os óxidos que são considerados ácidos são aqueles que são formados por ametais. Isso por quê? Porque os ácidos, uma das principais características deles é que eles são formados por ligações covalentes e em meio aquoso eles liberam H+, né? Então os óxidos ácidos, eles são também ligados através de ligações covalentes e nesse caso eles são classificados como óxidos ácidos porque na presença de água eles vão formar ácidos e na presença de ácidos eles vão formar sal, na presença de base, perdão, sal e água. Nós também temos os óxidos básicos. Olha só aqui, ó, esses são formados, na sua maioria, por metais. São elementos que têm uma baixa eletronegatividade, ou ainda podemos dizer que tem uma alta eletropositividade. Nesse caso, então, eles são compostos de quê? Iônicos. As nossas bases que nós vimos nas aulas anteriores também são compostos iônicos, com exceção lá da base que é originada na amônia. Então, nessa situação, esses nossos óxidos aqui, eles vão estar formando posteriormente, ao serem ligados à água, ao reagir com a água, eles vão estar formando bases. Por isso que eles são classificados como óxidos básicos. Detalhe também que na presença de ácidos, eles vão formar sal e água. Então, a gente tem que ficar muito ligadinhos nessa situação da classificação. A gente viu também as nomenclaturas, né? E como exemplo, a gente viu aí o óxido de cálcio e o óxido de sódio. Sempre vamos dar primeiro o nome do ânion, que é o oxigênio, e depois o nome do cátion, que vai estar ligado a ele, ou o nome do outro elemento, o ametal ou o metal que vai estar ligado ao nosso óxido. E assim a gente consegue fazer a nomenclatura para esses compostos. Tranquilo? Observamos aí que tem que ter dois elementos, certo? E entre esses dois elementos, um obrigatoriamente tem que ser o oxigênio e ele tem que ser o mais eletronegativo. A gente viu o exemplo do flúor, que quando está ligado ao oxigênio não forma um óxido, porque o flúor ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Tranquilão? Então, ó, vá lá para sua atividade de sala, eu vou ficar aguardando você aqui para a gente fazer o nosso Tirando Dúvidas.
Galerinha, eu sei que a atividade, em alguns pontos, ela ficou um pouquinho longa, né? As alternativas você tinha que ler com muito cuidado, porque tinham muitas fórmulas que eram parecidas. Por isso, na hora que for fazer essas atividades, tenha muita atenção para a gente poder ter o maior sucesso possível. Mas, como é de praxe, a gente vai agora fazer o quê? O nosso tirando dúvidas, para poder sanar as dúvidas que surgiram durante a realização da atividade. Então, vem comigo! Questão número 1. Olha só o que ele está falando na questão de número 1 sobre esse enunciado. Diz assim: no estudo dos óxidos como função inorgânica, indique a fórmula e o nome dos compostos formados pela combinação dos cátions. Aí ele me dá o cátion Na, cátion Ca, Fe, Fe3+. E eles vão se ligar com quem? Com o ânion, que é o oxigênio. Olha a carga dele lá, o NOx 2-. E ele quer o que a gente faça? Que a gente olhe as alternativas com muita atenção e dê a fórmula do composto e o nome desse óxido que vai ser formado. Então, nós vamos ligar o sódio ao oxigênio, o cálcio ao oxigênio, o ferro 2+ ao oxigênio e o ferro 3+ também ao oxigênio. E aí, nós vamos ter a formação de 4 óxidos, que a gente tem que ver em qual dessas alternativas nós vamos ter a fórmula e a nomenclatura correta para eles. Gente, galerinha, rapidão aqui comigo, ó. Quando você for fazer a combinação desses íons aqui, o que vocês têm que ter em mente? As cargas, elas têm que se anular. Então, se o oxigênio aqui pra gente está aparecendo que ele é 2-, então as cargas ali elas vão ter que ser equivalentes a 2-, ou ao menos que elas se combinem de um modo que dê 0. Então lá o sódio a gente está vendo que ele é 1+. Então um único átomo de sódio não vai satisfazer o oxigênio. Por quê? Porque ele é 2- e o sódio é só 1+. Então, vamos precisar de quantos átomos de sódio? 2. E aí você já sabe que a fórmula desse óxido não vai ser NaO, e sim vai ser Na2, o 2 lá embaixo é subscrito, O. E aí a gente já consegue identificar qual alternativa a gente pode ir descartando. Sempre que a gente for fazer a combinação, a ligação entre elementos, nós temos que observar a necessidade de perder ou ganhar ou de compartilhar elétrons, tranquilo? Então vamos lá para a gente poder conseguir fazer a resposta correta para essa questão. Então eu já sei que quando eu combinar o Na, que é apenas 1+, com o oxigênio, que é 2-, o que eu vou fazer? Eu posso pegar simplesmente essa carga 2- e jogar para cá, e essa carga 1+ jogar para cá. Vai formar quem? Na2O. Vou agora, a partir deste, ir atrás de qual alternativa pode ser a correta para a gente, descartando aquelas que não trabalham com Na2. Então, ó, a letra A tá fora, a letra B tá fora. A letra C tá certo, aí vamos ver o nome, óxido de ferro, beleza. Letra D, óxido de ferro também, beleza. Letra E, óxido de ferro, beleza. Agora vamos olhar a formação que vai ter com o cálcio. Observem, galera, que o cálcio, ele é 2+. Então, olha só, Ca, 2+, com o oxigênio, que é 2-. As cargas, ó, elas são equivalentes, elas se anulam. Então, o composto que a gente vai formar vai ser CaO, o óxido de cálcio. Vamos observar quais as alternativas apresentam desta forma. Ó, todas apresentam, ó, óxido de cálcio, óxido de cálcio, óxido de cálcio. Beleza, então vamos ver o ferro, vamos ver
o ferro. O que vai acontecer aqui? No ferro, o que nós temos? Neste primeiro, as cargas também vão ser equivalentes. Opa! Neste primeiro com o oxigênio. Então, vai ficar FeO, não é? Eu vou ter uma equivalência das cargas e o nome dele vai ser óxido ferroso. A terminação oso, porque ele tem a menor quantidade de oxigênio. E no caso do Fe3+, a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez lá no sódio, ó. Ele não é 3+, o oxigênio não é 2-, então a gente pega as cargas para ver a quantidade de oxigênio que nós vamos precisar e a carga do oxigênio para ver a quantidade de ferro que nós vamos precisar. Então vai ficar como? Fe2O3, óxido férrico. A alternativa correta para nossa questão vai ser a alternativa D, onde a gente tem todas as fórmulas e as nomenclaturas de acordo com as regras que a gente aprendeu. Então aí, ó, nós temos a resolução, a alternativa D é a nossa alternativa correta, e aí nós podemos seguir adiante com o nosso exercício. Questão de número 2. O ferro é um dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. Em Carajás, o principal minério de ferro é a hematita, substância constituída principalmente por óxido férrico ou óxido de ferro 3, cuja fórmula é... essa aqui tá fácil demais, né, gente? Nós acabamos de fazer a fórmula e a nomenclatura da combinação do ferro 3+ com o oxigênio 2-, não foi? Quando eles se juntam, eles dão origem a esse tipo de ferro, que é a hematita, que é muito abundante e é muito utilizada lá em Carajás. Qual que é a fórmula? Bom, se é o ferro 3, eu tenho que lembrar que eu estou falando do NOx do ferro, que é 3+. Você vai montar a fórmula desse teu composto a partir da inversão das cargas, que nem a gente estava fazendo na questão número 1. Mas vamos lá para você poder observar como que nós vamos resolver. Vamos lá. Ele está falando, ó, óxido de ferro 3, então significa que eu estou falando deste cara aqui interagindo com o nosso oxigênio 2-. Para saber a fórmula do composto, eu vou pegar a carga do ferro, que vai me indicar a quantidade de oxigênio que eu vou precisar. Vou pegar a carga do oxigênio, que vai me indicar a quantidade de ferro que eu vou precisar. Então, fazendo essa inversão, eu vou ter Fe2O3. A carga do ferro veio para cá, ó, e a carga do oxigênio veio aqui para o ferro. Qual destas alternativas é a alternativa que apresenta essa fórmula? Vai ser a alternativa letra B. A fórmula do óxido férrico, ela vai ser Fe2O3. Férrico, essa terminação ico, sempre vai ser utilizada quando o nosso cátion puder formar mais de um óxido, e aí você vai usar a terminação ico para aquele óxido que tiver a maior quantidade de oxigênio, e a terminação oso para o óxido que tiver a menor quantidade de oxigênio. Se liga no Enem! Galerinha, a gente tem que estar trabalhando sempre com o Enem, porque é aonde você vai poder ter a oportunidade de disputar uma vaga aí de uma universidade federal ou uma bolsa ProUni, SISU, aonde você tiver interesse. Então, o nosso Se Liga no Enem ele é montado de acordo com o conteúdo que nós trabalhamos. A gente verifica ali a questão que já foi trabalhada em vestibulares e que esteja dentro do conteúdo da aula do dia. E aí a gente consegue desenvolver o que nós aprendemos aplicando dentro dessa questão. Por isso que a gente trabalha o Se Liga no Enem. Então vamos lá para ver qual foi a questão
trabalhada nessa atividade da aula. Questão de número 3 diz o seguinte: os principais poluentes do ar nos grandes centros urbanos são o gás sulfuroso, olha a fórmula dele aqui, SO2, e o monóxido de carbono. Mono, ele está falando que é só um oxigênio, o monóxido está se referindo ao oxigênio. Então a fórmula aqui é CO. O gás sulfuroso é proveniente das indústrias que queimam combustíveis fósseis. Carvão e petróleo são combustíveis fósseis, porque eles foram originados a partir da decomposição de material orgânico, material fóssil, há milhares de anos atrás, tá? O carvão, nós temos carvões de todo tipo, nós sabemos, e ele é um ótimo combustível por causa da quantidade de carbono que existe nele, assim como no petróleo, devido aos hidrocarbonetos. Essa é a forma que acontece de se formar o gás sulfuroso. Já o monóxido de carbono, que é o CO, ele provém da combustão incompleta da gasolina em veículos automotivos desregulados. Sabendo-se que o gás sulfuroso, que é causador da chuva ácida, e o monóxido de carbono, que é o causador da inibição respiratória, são óxidos, suas classificações são, respectivamente, ele quer que a gente classifique o óxido de enxofre e classifique também o nosso monóxido de carbono. Lembrando que quando ele fala aqui, ó, causador da inibição respiratória, é porque o monóxido de carbono, ele faz com que você fique sem conseguir inalar oxigênio em local aberto. Você pode estar em meio aberto, se tiver uma grande concentração de monóxido de carbono, você acaba por não conseguir fazer a respiração e acaba morrendo sufocado em meio aberto. Tranquilo? O que nós temos que observar aqui? Ele quer que a gente classifique esses dois carinhas aqui. Quais são as classificações dos óxidos? Nós temos o óxido ácido, nós temos o óxido que é básico e nós temos o óxido neutro e o óxido, no caso, anfótero. Anfótero é aquele que tem caráter básico e ácido. Para a gente observar, normalmente a gente olha o tipo de cátion com o qual o oxigênio vai estar ligado. Para ele ser considerado um óxido ácido, ele tem que estar ligado ao oxigênio através de ligação covalente a um não metal. E aí, por essa interação, quando ele estiver em meio aquoso, ele vai acabar tendo um caráter ácido, ele vai formar ácido. Os óxidos que são básicos, eles são aqueles que vão estar ligados normalmente a metais, ou seja, vão ser compostos iônicos, e a gente consegue fazer essa separação. Nesse caso aí, se você for olhar o gás sulfuroso, o óxido de enxofre, a gente consegue observar que ele é o oxigênio ligado ao enxofre através de ligação covalente. Ele vai ser um óxido ácido. Vamos lá para a gente observar o porquê que ele vai ser classificado como óxido ácido. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa E. Ele vai ser um óxido ácido por causa que nós temos o oxigênio ligado a um não metal, que é o enxofre, ou seja, eles estão interagindo ali por ligação covalente. Já o nosso monóxido de carbono, ele é um óxido neutro, tá? Ele em meio aquoso, ele não forma ácido nem bases, tá? Já o nosso enxofre aqui, ele forma ácido, tanto que ele é o causador da chuva ácida. Isso já é um indicador que facilitaria a classificação para você chegar na alternativa correta. E aí a gente tem esses dois tipos de óxidos que caíram na nossa alternativa aí, na nossa questão. Um é ácido,
o outro é neutro, de acordo com a interação deles com o meio aquoso e os tipos de ligação entre os elementos. E assim a gente vai finalizando mais uma aula de Química. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito conosco. Na nossa próxima aula a gente vai trazer conteúdo novo e eu espero que vocês estejam sempre ligadinhos com a gente. Então, até mais!